Pronto, pessoal, vamos dar continuidade, né, à resolução das questões. E agora nós vamos para a página 40, ainda do livro 1, viu? Então, pegue lá seu livro e continuemos. Na primeira questão diz assim, de que maneira identificamos que uma equação química está balanceada? Então, vamos lá. Eu já até havia dito para vocês na nossa última aula que para uma equação ou reação química, quaisquer um dos nomes que vocês quiserem chamar, tá correto. Para que eu veja uma equação química e perceba se ela está balanceada, o número de elementos que tiver no reagente é a mesma quantidade de elementos que tem que ter no produto. Por exemplo, se eu tenho 20 hidrogênios no reagente, eu tenho que ter 20 hidrogênios no produto. Se eu tenho 5 cloro no reagente, eu tenho que ter 5 cloro no produto. Então, a resposta é essa. Como é que ficaria a resposta? O número de elementos no reagente tem que ser o mesmo número de elementos no produto, viu? Segunda questão. Agora, para a gente resolver a nossa segunda questão, que diz o seguinte, fala assim, reescreva a equação de combustão do metano, que é essa daqui, identifique os reagentes e produtos e corrija os coeficientes da equação. Simples, que nós iremos fazer. Então, primeiro, nós temos que identificar quem são os reagentes e quem são os produtos. Como eu já havia dito várias vezes, tudo que vem antes da seta são os reagentes. Então, se eu pedisse, escreva esses reagentes, você vai colocar aqui, ó. Quem são os reagentes daqui? É o CH4 e o O2. Professor, esse G eu coloco só se você quiser. O G só está representando o estado físico dele. Então, aqui o CH4 está no estado gasoso, é o gás metano. E aqui o O2 também está no estado gasoso, é o gás oxigênio. E aqui eu tenho os reagentes. E agora os produtos, quem são? É o CO2, que é o gás carbônico, e a água. Vou riscar aqui. Pronto, já identifiquei. Isso aqui são os reagentes, isso aqui depois da seta são os produtos. Agora, outra coisa que a gente tem que fazer é balancear, porque eu, como química, na hora que eu bati o olho na equação, eu vi que não está balanceada. Está totalmente, sem balanceamento. Então, vamos lá. Eu vou mostrar agora aqui pelo método das tentativas. Pode ser aquele macete que eu ensinei, se você tiver feito por essa forma, tá correto. Mas pra gente ganhar tempo, eu vou fazer logo pelo método das tentativas, que é aquele onde você vai tentando, colocando vários números, tá? Então, vamos lá, ó. O C, eu tenho um C aqui. Aqui eu tenho um, então não mexa. Então, por enquanto, eu vou colocar só o número 1 para vocês entenderem, ó. 1. Então, não mexo no C. 1. O H, eu tenho 4. H. Eu vou até apagar aqui aqui para não confundir vocês, ó. O C tem 1, aqui tem 1, não mexo. O H tem 4 e aqui o H tem 2. Quem manda é o número maior. Então, qual é o número que multiplicado por 2 vai dar 4? É 2. Então, ó, 2 vezes 2, 4. E lá já tem 4. Vamos agora pro O. O O aqui tem 2. O O aqui tem 2 aqui. E aqui 2 vezes 1, 2. Então, 2 daqui, ó. Com mais 2 daqui, eu tenho 4O. E aqui eu só tenho 2. Qual o número que multiplicado por 2 dá 4? 2. E agora, vamos ver se está balanceado. Vamos separar aqui. O C, o H e o O. Vamos colocar aqui na mesma ordem do outro. O C, o H e o O. O C tem quantos? 1. Um aqui, um aqui. Ótimo. O H tem quantos? Tem 4. E aqui, 2 vezes 2, 4. O oxigênio, 2 vezes 2, 4. E o oxigênio lá, 2 mais 2 aqui, 4. Então, agora sim, a equação ela está balanceada. Vamos para a nossa terceira questão. Na terceira diz assim, ó. A figura ao lado representa o processo de cozimento de ovos
em um fogão a gás. Que tipo de reação, se é exotérmica ou endotérmica, quando eu falei lá dos tipos de reações, ocorre na chama do fogão e que tipo de reação ocorre nos ovos? Então, primeiro, na chama do fogão, a reação é exotérmica. Toda vez que tiver fogo no meio, representa reação exotérmica, viu? E nos ovos, a reação ela é endotérmica. Por quê? Porque os ovos estão recebendo, né, aquele calor no processo do cozimento. Então, toda vez que você recebe calor, é endotérmico. Quando você libera calor, que é o caso do fogo, é exotérmico, certo? Vamos agora para a nossa quarta questão. Responda, tem A e B. Na letra A fala assim: em química, qual a diferença entre escrever CO, né? CO e CO. Então vamos lá. Eu vou até apagar aqui para poder ficar mais fácil. Vou apagar aqui. Só essa parte aqui. Então vamos lá. Então na questão diz, né? Qual a diferença, no caso na química, qual a diferença entre escrever CO e CO? Então, o que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte: esse CO, que é o C, é que são duas coisas que vocês não podem confundir, né, de forma alguma. Esse C com o Ozinho pequeno é o símbolo do cobalto, tá? Então, aqui, aí você vai escrever lá, na frente, é o símbolo do cobalto. Esse CO aqui, ele na verdade é a fórmula de uma substância chamada monóxido de carbono. Só isso que vocês vão escrever. Então, na questão diz, qual, né, a diferença entre escrever CO e CO? Então, COzinho, é a fórmula do cobalto, é o elemento químico cobalto, e o CO maiúsculo é uma substância, um monóxido de carbono, representado pelo carbono e oxigênio. Letra B, diz assim: e, né, qual a diferença entre escrever H2 e 2H? E aí, pessoal? Então, o que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte: esse H2, toda vez que tiver um númerozinho aqui, ele representa um gás. Que gás? Hidrogênio. Então, esse H2 é o gás hidrogênio. E esse 2H aqui, ele já representa 2 átomos de hidrogênio. Então, tem essa diferença. O H2 é o gás hidrogênio e o 2H são os 2 átomos de hidrogênio. Vamos agora para a nossa quinta questão. Na quinta questão é um experimento que você poderia ter feito em casa, né? Porque são com materiais bem simples. Aí diz assim: se colocarmos um copo sobre uma vela acesa, igual está mostrando no desenho, ela se apagará rapidamente, né? E aí, por que que isso acontece? Primeiro, pessoal, aqui a gente percebe aqui no desenho que o que eu diria para vocês é que um dos reagentes dessa reação aqui de combustão é o gás oxigênio. Então, quando a gente coloca o copo sobre a vela, a gente está isolando, né, do ambiente. E aí, de uma forma que a reação ela venha acabar, né, aos poucos, até que esse gás oxigênio aí reaja. E aí, se não tiver mais gás oxigênio disponível, a reação vai fazer com que a vela se apague. Vamos agora para a sexta questão, letra A. Diz assim, na sexta, determine, aí letra A. Quais os tipos de ligação química que os átomos podem formar? Pessoal, eu até falei, são 3 tipos de ligações químicas que eles podem formar. Aí você vai colocar lá, ligação iônica,
ou ligação covalente ou ligação metálica, tá? Letra B. Na letra B diz assim: qual a diferença entre molécula e substância iônica? Primeiro, a molécula, ela nada mais é do que uma substância que é formada por átomos, que vão se unir, né, por meio de ligação covalente. Isso é a molécula. E, no caso, a substância iônica, ela vai ser formada por íons que vai, no caso, se unir por ligação iônica, tá? Então, molécula é a substância formada por átomos que vão se unir por meio da ligação covalente. Substância iônica vai ser formada por íons que vão se unir por ligação iônica. E sétima questão. Na sétima tem assim: utilizando as expressões átomo, íon, molécula e substância iônica, descreva os processos a seguir. Aí na letra A ela tem um desenho, né? Que aí vocês devem estar acompanhando, vão observar os desenhos. Aí tem assim, representação fora de proporção, não, tem lá HH, aí depois no final H2. Então aqui, o que você vai colocar na letra A da sétima? Você vai dizer o seguinte, que tem 2 átomos de hidrogênio aqui nesse desenho, que a gente percebe, e se unem para formar a molécula H2. Então você só vai colocar isso. 2 átomos de hidrogênio se unem para formar a molécula H2, na letra A, tá? Letra B. Na letra B tem a reação lá, que é Mg2+, mais 2Cl-, né? Que produz MgCl2. O que vocês irão escrever lá na letra B? Vocês irão colocar assim, pelo que a gente percebe aqui nessa equação. O íon Mg2+, se une ao íon cloro- e forma a substância MgCl2. Agora para a sexta questão. Na sexta, diferentes substâncias foram misturadas em 3 recipientes, A, B e C. Aí leia a descrição de cada experimento. Eu não vou ler não, porque senão vai demorar. Aí ele quer: avalie os resultados obtidos com relação a ter havido ou não reação química e justifique a sua resposta. Então, no caso aqui da sexta questão, o que vocês irão fazer? Vocês irão colocar lá assim, que nos recipientes A e no recipiente C houve reação química, porque a teve formação de precipitado e aumento da temperatura, viu? E aí vamos colocar assim: no recipiente B, pelo que eu percebi aqui, houve uma dissolução, sem ter acontecido reação química. Pessoal, então vamos lá. Agora nós estamos na 9ª questão. E na 9ª pede o seguinte: lá deu essa equação aqui. E aí lá pede pra gente explicar o seguinte: explique por que a massa final é maior que a massa inicial da amostra, viu? Então, o que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte, que na determinação da amostra, da massa, né, da amostra inicial, não é considerado o gás oxigênio presente nessa atmosfera, né? Então, na combustão, o ferro da amostra reage com o gás oxigênio. Nesse caso aqui, professor, por que você está falando isso? Esse pesquisador, ele fez esse experimento. Ele pegou, né, ele queimou um pedaço de lã de aço, né? Vamos falar no popular, ele pegou um pouco de bombril, aí queimou, e ele percebeu que a massa antes era menor do que a massa depois. Ele pegou o bombril, pesou, deu um valor. Aí depois ele queimou. Aquele que ele queimou, depois ele pesou novamente. Ele percebeu que as massas eram diferentes. Então, ele quer saber que por que a massa final, né, é maior do que a massa inicial. Aí você vai colocar que na determinação da massa inicial da amostra, não é considerado o gás oxigênio presente na atmosfera, né? E aí, na combustão, que é o processo de queima, o ferro dessa amostra ele vai reagir com o gás oxigênio
presente no ar e aí vai formar o óxido de ferro, que vai compor, né, a amostra final. Então, é isso. Então, em resumo, você vai colocar: na determinação da massa inicial da amostra, não é considerado o gás oxigênio presente na atmosfera, viu? Então, agora nós já finalizamos, né, essas páginas de exercícios e vamos partir para o experimento, viu? Então, até a próxima. Espero que todos vocês tenham entendido, viu? Então, até mais.